Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Gênesis capítulo 4 a partir do versículo 3. O que está acontecendo aqui? Adão e Eva eles haviam sido expulsos do Jardim do Éden e agora eles estavam tendo filhos, ou seja, crescendo e multiplicando e enchendo a terra de acordo com o mandamento do Senhor. Então eles tiveram filhos e filhas ali e agora é mencionado então o nascimento de Caim e Abel. Caim, ele torna-se lavrador, tá bom? Ele cuida da terra ali, planta, né? E Abel, ele torna-se ali pastor de ovelhas, tá bom? Então, ou seja, aquilo que Deus disse a Adão e Eva, né, que a terra ela já não produziria do seu fruto espontaneamente, tinha que cuidar, tinha que regar as plantas, tá bom? E também os animais, né? Eles tinham domínio sobre os animais, cuidar ali, ele tinha zelo, né? Cuidar dos animais também. Então, Abel ele era pastor de ovelha e Caim, então ele era lavrador. Bom, e desde quando Adão e Eva eles saíram do jardim do Éden, foi ordenado a eles que fizessem sacrifício e holocaustos ao Senhor, tá bom? Então ele ensinou isso aos seus filhos. Então o texto que eu vou ler hoje fala sobre o sacrifício de Abel e Caim, tá bom? Então eu quero explicar por que Deus ele rejeitou o sacrifício de Caim e por que Deus ele aceitou o sacrifício de Abel, tá bom? No texto diz assim, Gênesis capítulo 4, versículo 3 em diante. E aconteceu que ao cabo de dias, ao cabo de dias significa depois de algum tempo, né? Depois de algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas e a sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim profundamente e descaiu-lhe o semblante. O que está acontecendo aqui? Eles foram oferecer uma oferta, cada um ali ao Senhor, e Deus ele atentou, ele gostou, da oferta de Abel. Porém, a oferta que Caim havia feito ali, Deus rejeitou, não gostou. Mas olhando agora aqui dos olhos do século 21, qual o altar seria melhor aos seus olhos? Um altar que está cheio de fruta ali, bonita, verdura, ou um altar que tem um cordeiro ali degolado, sangue ali nas pedras ali no altar. Qual dos dois altares te parece mais bonito? Então, por que será que Deus ele aceita a oferta de Abel, que fez o derramamento ali do sangue, do cordeiro, e por que ele rejeita ali o sacrifício de Caim? Bom, não é por causa da quantidade de fruta, tá bom? Poderia ser toneladas de frutas ali que o Senhor não aceitaria do mesmo jeito. Ele recusa a oferta ali de Caim por dois motivos. Primeiro, quem havia ordenado que Caim fizesse essa oferta com frutas, foi Satanás. E ele seguiu a instrução de Satanás e não seguiu a instrução de Deus, porque Deus havia pedido que todos ali pudessem oferecer a primícias do rebanho, ali, o primogênito do rebanho. Tá bom? Então a primeira coisa é que Caim ele dá ouvido a Satanás. Foi Satanás que inspirou e colocou essas coisas no coração dele para que ele oferecesse ao Senhor do fruto da terra. Satanás ele fez isso já com maldade. Ele sabia que Deus não aceitaria a oferta de Caim. Tá bom? E aí a Caim ele caiu-lhe o semblante, ele ficou irado porque o Senhor não aceitou. Porque também, o outro motivo de o Senhor não aceitar a oferta de Caim é porque o sacrifício, conforme Deus ensinou no Jardim do Éden, era que simbolizava o sangue de Jesus Cristo que seria derramado, pelos pecados de toda a humanidade. Então era por meio do sacrifício que simbolizava o sacrifício que Jesus Cristo iria fazer por nós. Então quando Caim ele oferece frutas no altar ali, fruta não tem sangue, fruta não foi o que o Senhor pediu. Por mais que nós possamos achar que um
um altar cheio de fruta é mais bonito do que um altar com um cordeiro degolado, não é o que Deus pediu, Ele não pediu fruta. Nós não podemos simplesmente fazer só aquilo que nós queremos ao Senhor. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor ordenou. Né? Eu imagino, né, muitos que estavam no passado fazendo esse sacrifício ali do cordeiro, podiam bem imaginar assim, né, na hora de sacrificar ali, lembrando que estava fazendo isso por conta dos seus próprios pecados, era em lembrança dos pecados, né, que Cristo viria e pagaria os nossos pecados. A pessoa cortando ali o cordeiro poderia bem pensar, né, nossa, mas esse cordeiro não fez nada. É exatamente isso, Jesus Cristo não fez nada, Ele nunca pecou. E o sangue dele, o sacrifício dele foi em meu lugar. Quem era para estar sendo morto no altar, morto pelos meus próprios pecados, teria que ser eu mesmo. Mas Cristo, sem nunca pecar, Ele foi morto em meu lugar. Tá bom? Então, por isso que o Senhor ele rejeita o sacrifício de Caim e aceita o sacrifício de Abel. Mas ele não somente não aceitou o sacrifício de Caim ali. Ele instrui Caim a fazer da maneira correta. Olha no versículo 7 aqui. Se procederes bem, não haverá aceitação para ti? Ou seja, em minhas palavras, é como se o Senhor estivesse dizendo aqui: faz direito o que eu aceito. O sacrifício que eu pedi é um sacrifício de animal, não queimar a fruta aí no altar. Né? E aí se continua o versículo: se não proceder bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele te dominará. Esse aqui, para ti será o teu desejo, sobre ele dominará. Eu quero compartilhar numa outra parte que vai ficar muito grande esse vídeo, mas eu tenho algo bem importante para falar sobre essa parte aqui, tá bom? Mas falando aqui o que o Senhor falou, Ele falou: olha, se você não oferecer o sacrifício da maneira correta, o pecado jaz à porta. Ou seja, o sacrifício era para em memória de limpar os pecados, né? Claro que o animal morto ali no altar, ele não tira os pecados das pessoas, claro que não. Mas aquilo era a semelhança do sacrifício de Jesus Cristo que tiraria o pecado de toda a humanidade. Atualmente, né, nós tomamos o sacramento em memória do corpo e o sangue de Cristo, do sacrifício e o sangue de Cristo que foi derramado. Tá bom? Então, é em lembrança do grande sacrifício que Deus fez por nós. Então, por isso, Deus ele não aceita então a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel. E já que estamos falando de oferta, eu gostaria de falar sobre nossa oferta. O que nós estamos ofertando ao Senhor? Olha aqui, eu gosto de duas escrituras que falam sobre oferta. São as duas que eu mais gosto aqui no Velho Testamento, eu quero compartilhar com vocês. A primeira se encontra aqui em Malaquias capítulo 1, versículo 8. É quando o povo de Israel está oferecendo esse sacrifício ao Senhor. Tá bom? E o Senhor diz o seguinte aqui: porquanto, quando trazeis o animal cego para o sacrifício, isto não é mal? Quando ofereceis o animal coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta isso ao teu governador. Porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitaria ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Pois maldito seja o enganador, que tendo no seu rebanho um animal, promete e oferece ao Senhor o que é corrompido, o que tem mácula. Então aqui o Senhor está falando: olha, vocês têm o melhor do rebanho, e quando vem oferecer a mim um sacrifício, vocês pegam uma ovelha que está cega, né? Uma ovelha que está manquinha, uma ovelha que está doente, aquela ovelha que provavelmente já ia morrer, né? E eles estavam oferecendo ao Senhor. E isso é mal aos olhos do Senhor, porque era para se oferecer o melhor, a primícia ali, né? Então era para oferecer o melhor, não o que... Quando o Senhor fala aqui, oferecer o animal sem mácula, não significa que o animal não tinha nenhuma manchinha ou era mareadinho. Não é isso. Tá bom? Sem mácula significa sem defeito.
né, sem ser corrompido com algum defeito. Né, e eles pegavam ali aquilo que não ia fazer falta, né, aquela ovelhinha que era cega, que provavelmente ia cair no buraco e morrer mesmo, era aquilo que ele estava oferecendo ao Senhor. O Senhor falou, aceitaria eu isso de vossas mãos? Né, dá isso aí pro seu governador aí, será que ele vai ter agrado de ti? Você dá o pior que você tem para ele? Né? Então o Senhor condenou essa prática em Israel. Então nós também devemos dar ao Senhor o melhor, tá bom? Aquilo que melhor de nós, né? Não podemos dar aquilo que é o pior. Bom, a outra escritura que eu gosto que fala sobre nossa oferta, para nós refletirmos um pouquinho sobre nossa oferta ao Senhor, se encontra aqui em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 23 e o 24. O que está acontecendo aqui? Aqui é o rei Davi, né? O rei Davi, ele era uma celebridade, tá bom? Muito famoso, muito conhecido, desde a época lá que ele matou o gigante Golias. Ele já se tornou uma celebridade ali, né? Saul, que era o rei na época, ficou com ciúmes de Davi, tentou matar ele várias vezes ali, tá bom? E o que acontece, né? Então Davi, ele era uma celebridade. E não só isso, Davi, ele se tornou o rei no lugar de Saul depois. E o que acontece? Ele conseguiu uma façanha. Ele foi o único rei ali que conseguiu juntar as 12 tribos de Israel. Ele fez o reino prosperar. Então todo mundo ama Davi, até hoje, né, nos tempos de hoje, os judeus amam o Davi ali, as casas de Israel, ama o serviço que Davi fez, né? Então Davi, ele era uma celebridade, mas o seu reino sempre tem altos e baixos também. E teve uma época no reino de Davi que deu uma praga, né? Hoje nós temos a pandemia, mas na época de Davi teve uma praga na qual começou a morrer muita gente, muita gente, muita gente. Chegou a morrer ali 70 mil pessoas, isso num curto espaço de tempo. Né? Então ele viu que ia morrer muito mais gente ainda, porque estava se alastrando aquilo. E aí ele pegou e para interromper essas mortes, né, por meio dessa praga, ele decidiu fazer um sacrifício ao Senhor, tá bom? Então ele foi até um homem chamado Araúna, e esse Araúna, ele tinha tudo que Davi ele precisava ali. Ele tinha o boi, tinha a lenha, tinha tudo. Então por isso ele vai até Araúna para comprar, né, o boi, a lenha, todas as coisas que ele necessitava ali para fazer esse sacrifício. E o que acontece, né, com as celebridades hoje em dia também? Quando a celebridade hoje em dia ganha muita coisa, né? Nós temos celebridades aí que ganhou navio, ganhou jatinho, ganhou helicóptero, ganha um relógio Rolex, né, de ouro, né, ganha correntinha, brinco. Celebridade está sempre ganhando as coisas, né? A mídia, a equipes esportivas, marcas, né, eles dão de presente essas coisas para celebridades, para que, como se fosse um comercial. Né? Quando ele aparece com essas coisas em público, é como se fosse um comercial. Ou dizer, tal pessoa famosa tem esse navio. Né? Então, as celebridades sempre estão ganhando coisa. Né? Eles são diferenciados aí pelo povo. Toda a carne, na verdade, é igualmente perante Deus. Mas nós, né, acabamos admirando as pessoas aí e elas acabam virando celebridade. Bom, voltando para o assunto aqui, Davi, ele era uma celebridade. E quando ele chegou até Araúna para comprar todas essas coisas, Araúna disse, não, pode pegar tudo de graça aqui. Né? Pode pegar de graça e vai lá e faz o seu sacrifício ao Senhor. Né? Eu vou ler o texto aqui para ficar na íntegra aqui. Diz aqui, ó. E tudo isso deu Araúna ao rei. E disse mais Araúna ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Olha que coisa, né? Deu tudo ali para Davi. E a resposta de Davi me tocou muito o meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Quando ele ganhou tudo isso, olha a reação de Davi. Porém, o rei disse a Araúna, não. Ele não aceitou, ele disse não. Porém, certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custe nada. E assim Davi comprou a ilha de bois
comprou ali a lenha, comprou todas as coisas que ele necessitava para fazer aquele sacrifício. E ele faz esse sacrifício ao Senhor, e com esse sacrifício a praga cessa imediatamente, né? Deixa de morrer pessoas ali, né? E eu te pergunto, se esse sacrifício que Davi fosse fazer ali, né, fosse de graça, não tivesse custado nada para ele, será que essa praga teria passado? Né? Uma pergunta para nós refletirmos. Na verdade, é essa questão que eu quero compartilhar com vocês, sobre o sacrifício, o que nós estamos oferecendo a Deus. Né? Eu amei a resposta de Davi aqui. Ele disse: eu não posso oferecer a Deus algo que não me custe nada, né? Oferecer um sacrifício que não me custe nada. Então, na mensagem de hoje, eu quero convidar você a oferecer um sacrifício a Deus. O seu sacrifício a Deus. Mas não um sacrifício que não lhe custe nada. Aquilo que sobra da sua mão. Né? Lembramos lá da viúva, né, que o Salvador Jesus Cristo exaltou a mulher, né, porque muitos estavam jogando ali na arca do tesouro ali do Senhor, aquilo que sobejava, sobrava, né, jogando muito dinheiro ali, e aí veio aquela pobre viúva com 2 moedinhas e jogou ali e saiu, né, sem chamar muita atenção, mas o Salvador olhou para aquela mulher e chamou os apóstolos e disse: vê aquela viúva. Ela deitou mais do que todas as outras pessoas, porque todas as outras pessoas deitaram o que sobejaram, né, o que sobrava, e ela deu todo o seu sustento. Né? E interessante que aquela mulher tinha 2 moedinhas, né? Não fala que era uma, era 2. Ela bem podia pensar: eu tenho pouco, eu vou ficar com uma e vou dar uma, mas não, ela deu tudo que ela tinha ali. E isso chamou a atenção do Salvador, e o Salvador colocou ela como exemplo para as outras pessoas, tá bom? Bom, não é o convite que eu quero fazer para vocês, dar tudo o que vocês têm, mas também eu quero que vocês possam sentir, assim como Davi, no coração, essa resposta. Não posso oferecer a Deus algo que não me custe nada. Então eu gostaria que vocês pensassem em algo que vocês pudessem oferecer a Deus, mas não algo que não lhe custe nada, ou algo que você já está acostumado a fazer. Então, por exemplo, se você já jejua uma vez por mês, então você não vai falar assim: eu vou jejuar no primeiro domingo do mês, porque isso aí você já faz. Eu estou convidando você a fazer um sacrifício, algo que lhe custe mais do que, como Davi ele disse, né? Eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada, tá bom? Ou até mesmo pode ser o jejum no primeiro domingo do mês, mas que você seja mais generoso, por exemplo, na sua oferta. Né? Então eu convido você a pensar qual é o seu sacrifício a Deus, o que você pode fazer de sacrifício a Deus, não algo que não lhe custe nada. Talvez nessa mensagem possa vir na sua mente alguém que você queira ajudar. Vai lá, ajuda, faça algo diferente. Talvez agora, no final do ano, ano novo, Natal, aí você comprou, renovou o seu guarda-roupa, ou talvez sua condição não seja tão rica assim, mas comprou algumas roupas novas. Né? Talvez o seu sacrifício, se Deus tocar no seu coração, é pegar uma roupa, né? Mas não a pior que você tem, né? Mas uma roupa boa, e doar para alguém que ficaria muito feliz com essa roupa. Tá bom? Então que você possa oferecer ao Senhor algo que não lhe custe nada, né? Mas algo que realmente custa para você, algo que você gosta, algo que você ama. Então fica a critério de vocês aí, se vai ser um jejum, se vai ser a doação, se vai ser doar algo, tá bom? Mas ore ao Senhor e pergunte: Senhor, o que eu posso oferecer ao Senhor? E faça essa oferta ao Senhor. É essa mensagem, esse desafio que eu faço com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.